Tá tendo festa aqui do lado e eu espero que não pegue no áudio. Em meio à época onde Subway Surfers, Angry Birds e Clash of Clans faziam muito sucesso, um jogo sempre fez parte dessa lista: Plants vs Zombies. E apesar de eu não gostar tanto, eu reconheço o seu sucesso. E para você que viveu debaixo de uma pedra durante 17 anos, esse jogo se passa na visão do dono de uma casa que tem que proteger a sua plantação de zumbis. O nome do jogo é bem literal. É um jogo fofo, colorido, alegre, enfim. Mas você já parou para pensar o quão bizarro é essa situação na visão das plantas? Pois é bem mais assustador do que você imaginava. Então, antes de nos aprofundarmos nessa história, eu tenho algo importante para falar. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Opera GX. E se liga, se você é uma pessoa que, assim como eu, passa muito tempo na internet, desde assistindo a filmes de terror, ou até mesmo jogando jogos de terror, você sabe muito bem que não é qualquer navegador que consegue acompanhar o nosso ritmo. E foi justamente por isso que eu fiz questão de migrar pro Opera GX. No Opera GX eu consigo usar a internet em paz sem me preocupar com um vilão pior que o próprio Jason. Anúncios. Sim, no Opera você tem um adblock embutido no próprio navegador que te livra dessas preocupações. Além disso, também temos uma VPN integrada, ou seja, enquanto você navega, é como se você simplesmente desaparecesse nas sombras da internet. Seus dados ficam protegidos e ninguém fica rastreando as coisas que você faz online. Agora, outra coisa que eu particularmente gosto muito do Opera GX é o Force Dark Mode. Ele basicamente força todos os sites a ficar no modo escuro, evitando que você esteja no PC de madrugada e do nada tome um flashbang. Mas o que eu realmente quero apresentar para vocês é o GX Mods. Basicamente você pode transformar completamente o seu navegador, deixando ele muito mais customizado. Você pode colocar wallpapers animados, músicas de fundo, som ao digitar, sons ao abrir e fechar abas e até animação personalizada quando o navegador abre. Inclusive, existem vários mods inspirados em jogos de terror, como Resident Evil 4, Dead by Daylight e até Silent Hill 2. E se você já usa outro navegador e tá preocupado de perder as suas coisas, relaxa, meu querido. O Opera GX tem uma ferramenta que importa histórico, favoritos, cookies e até extensões do Chrome em poucos cliques. Então a mudança é bem tranquila. Se você quiser testar também, o link para baixar o Opera GX tá na descrição e no comentário fixado. Ele é gratuito e você pode personalizar do jeito que quiser. Muito obrigado, Opera GX, por patrocinar esse vídeo. E agora, sem mais enrolações, vamos direto para a história. O primeiro episódio começa com um ataque de uma horda de zumbis às plantas. E diferentemente do jogo, tudo aqui é mais brutal, tanto para o lado das plantas, quanto para os zumbis. É cabeça rolando, explosão... É uma verdadeira chacina. E assistindo tudo isso de camarote, temos um dispara ervilha, que tenta até pedir ajuda ao dono da casa, mas ele não tá lá. E quanto mais o tempo passa, mais as coisas vão ficando piores. Vários e vários zumbis começam a chegar ao mesmo tempo, juntamente com o zumbi devorador, que eu te garanto, é muito maior do que qualquer planta desse jardim. Só que mesmo sendo desse tamanho, ele acabou atacando a pessoa errada. Essa explosão gigantesca acabou levando todos os zumbis e plantas, exceto pelo nosso protagonista sortudo. E mesmo que tudo pareça estar um pouco em paz agora, nada preparou o dispara ervilha do que vinha por aí.
No final do vídeo, conseguimos ver um vaso com uma pequena planta. Um tempo se passa quando, de repente, uma mão chega e aplica uma injeção nela. Não sabemos o que tem nessa seringa, mas uma coisa é certa: o que quer que seja, ele é muito poderoso. O segundo episódio começa normal. Estamos em uma outra casa onde no jardim temos inúmeros cogumelos diferentes. Tá tudo normal, as luzes estão acesas, até que isso acontece. Um zumbi quebra a luz que ilumina a plantação dos cogumelos. O nosso protagonista, ao escutar o barulho, olha para os lados e percebe o pior possível: os zumbis estão chegando. Com a escuridão, fica muito difícil das plantas se defenderem e é disso que eles se aproveitam. É zumbi para todos os lados, e o nosso protagonista, ao ver esse cenário de terror, seus amigos sendo dilacerados um por um, ele decide se esconder. Só sobrou ele. Os cogumelos até conseguiram atacar, mas isso teve um custo muito alto. Já assustado com a situação, o protagonista começa a pensar no que ele pode fazer agora. Afinal, ele tá sozinho. Só que todos os seus pensamentos são roubados quando ele escuta uma melodia. No meio da neblina, um zumbi com uma caixa de música pendurada aparece, e ele se aproxima bem lentamente. Mas graças a Deus ele foi morto antes que qualquer coisa pior pudesse acontecer. Assustado, o cogumelo olha para o lado tentando encontrar quem atirou na cabeça do zumbi. E ele encontra o nosso querido Dispar Ervilha. O cogumelo finalmente tá a salvo. Não é? O vídeo começa e de cara podemos perceber uma coisa: os ataques não se limitam a apenas o terrestre. Por que eu falo isso? Simples. Os zumbis estão atacando plantas aquáticas. E não só isso, como eles estão usando roupas especializadas para nadar. Eu não tô brincando. Nesse episódio, a primeira planta que vemos sendo atacada é o cogumelo marinho, mas logo depois do seu ataque, um dos zumbis é simplesmente puxado para dentro da água. E depois dele foi mais um, depois outro, até que finalmente todos foram puxados para o fundo do mar. Com seus olhos vermelhos e com muito ódio, temos as algas emaranhadas, que usando de toda a sua força, começa a puxar zumbi por zumbi para o fundo dessas águas. Mas infelizmente nem isso foi capaz de deter a ira desses monstros. Rapidamente os zumbis começaram a mastigar as algas, fazendo com que eles fossem soltos bem facilmente. Só que enquanto tudo isso rola, ali perto temos uma casa abandonada quando esse caos se iniciou. Na verdade, eu não digo abandonada, pois lá dentro temos a planta do final do vídeo passado. Sim, naquele experimento. E não só ele é um experimento aqui, como qualquer planta ao redor dele. Só que tem um detalhe: por algum motivo só o Dispar Ervilha parece ter dado certo de verdade. Todos os outros ali estão deixados de lado, descartados ou até mesmo escondidos. No fundo desse laboratório temos uma grande jaula coberta por um pano. O Dispar Ervilha, ao ver isso, se aproxima do local e encontra isso aqui. Tem uma criatura presa dentro dessa jaula. Esse episódio começa exatamente de onde o último terminou. Estamos no telhado e a luz acabou de ser acesa. Várias plantas estão no telhado apenas encarando quando de repente
uma grande mão segura no teto, e a criatura que se revela daí é absurdamente enorme. Um zumbi robô controlado por um cientista maluco. E junto com ele, é claro, temos inúmeros zumbis diferentes, prontos para atacar. Eles começam pegando uma das plantas e tacando pro alto. Outros zumbis pegam as plantas pelo olho, arrancam as suas cabeças, nesse nível, ao mesmo tempo que as plantas também atacam os zumbis, conseguindo ser bastante eficientes, mas infelizmente os zumbis são ainda melhores. Só que é no último segundo que um cogumelo de gelo congela tudo e impede que mais vítimas sejam feitas. O robô, ao ver isso, olha para um dos únicos sobreviventes, ergue a sua mão e quando ele está prestes a esmagar o único sobrevivente, ele na verdade pegou ele na mão? Tá bom? Sim, você pode ter ficado confuso, mas não se engane, isso não é uma boa notícia. O robô, com o milho na mão, ergue o seu braço. A planta, por outro lado, encara uma fenda que tem no braço dessa criatura e percebe 2 olhos roxos o encarando, quando de repente esse episódio começa com isso. 4 super-heróis diferentes que eu não fazia a mínima ideia que existiam antes de fazer o roteiro desse vídeo. E supondo que parte de vocês também possam não conhecer eles, aqui vai um contexto. No meio temos a Solar Flare, na direita o Chompzilla e na esquerda temos o Spoodle. E propositalmente deixada por último por mim, temos a Green Shadow. Por que eu deixei ela justamente por último? Então, devido a todo o caos que tá acontecendo, essa liga de heróis partiu pro ataque. Claro, em busca de defender a sua própria espécie que tá perto da extinção. Mas digamos que tudo deu errado. A única sobrevivente dessa liga foi a Solar Flare, mas ninguém conseguiu sobreviver das garras desses monstros. Inclusive, aquela última cena que vimos do robô esmagando alguma coisa era nesse confronto. E infelizmente, Solar Flare está completamente isolada, pois afinal, tudo isso aqui foi apenas uma armadilha. Solar Flare está presa em uma mesa de experimentos. Na sua frente, temos esse homem. Diferente de todos os personagens até agora, ele é especial. Ele parece muito com um humano. Eu sei que os zumbis já foram humanos, né? Mas esse cara aqui é diferente. Além disso, ele exibe seus lindos olhos roxos, os mesmos que vimos anteriormente no robô zumbi. Ou seja, realmente, ele pode estar por trás disso tudo que tá acontecendo. Rapidamente a cena corta e vemos alguns papéis com algumas anotações. Aqui vemos a quantidade de dose exata que o cientista quer aplicar na Solar Flare para que ela fique mais humanizada. E bom, é exatamente isso que ele faz. Estamos de volta na casa onde tudo começou. Dispara Ervilha acabou de soltar a criatura de dentro da jaula. E adivinham?
é a Solar Flare. Ela está com um corpo muito mais humanoide, mostrando que, de fato, os experimentos estão começando a dar certo. Ao sair da jaula, Solar Flare pega inúmeros documentos e começa a ler, tentando entender o que diabos está acontecendo. Só que nesse meio tempo, o portão da garagem começa a se abrir e lá fora, encarando eles, temos dois olhos completamente brancos, apenas os observando. Ou talvez eles queiram partir pra porrada. O que mais me estranha nessa situação é esse ataque. Foi um ataque digno de um disparo ervilha, o que me faz questionar por que as plantas estariam atacando umas às outras. Será que elas têm preconceito contra plantas vítimas de experimentos? Ou talvez todos esses olhinhos aqui sejam, na verdade, de zumbis utilizando-se de plantas para atacarem outras plantas. Deu pra entender? Bom, eu sinceramente não faço ideia de qual alternativa é pior. Mas de uma coisa eu sei. Infelizmente, as duas plantas dessa garagem estão completamente encurraladas. Diferente de todos os últimos episódios, aqui a gente tá num cenário de guerra de verdade. No sentido literal da palavra, tá? A batalha entre plantas e zumbis ficou ainda mais sanguinária. Zumbis estão fortemente armados, enquanto as plantas utilizam tudo de si para combater esses monstros. A cena corta e vemos uma mesa bem bizarra, com inúmeras cabeças de plantas diferentes. Logo após isso, a cena é cortada de novo e ainda estamos na mesma sala, só que agora em outra perspectiva. E pausa rapidinho, porque só nessa cena tem muita coisa pra gente analisar. Começando pela sala que me lembrou muito aqueles locais usados para reabilitação, tá ligado? Nas paredes temos um nome escrito inúmeras vezes com sangue, Dave. E do lado, uma silhueta do robô zumbi com um X em vermelho bem grandão. E por último, mas não menos importante, temos o cientista zumbi. E eu posso dizer, Ele tá surtado. não à toa ele ataca os zumbis, que são do time dele. Tudo isso pra pegar o seu cérebro. O mais estranho dessa situação é que ele pega o cérebro do zumbi e depois pega uma cabeça de disparo ervilha. Eu não sei vocês, mas né? Mas antes de continuarmos esse episódio, vamos rebobinar um pouco. Nessa sala temos na parede o zumbi robô riscado e o nome do Dave presente. E isso me fez formular uma pequena teoria. No jogo, aquele robô que a gente já viu é controlado por um cientista zumbi e não um cientista humano. O cientista zumbi, no caso, é o Dr. Zomboss e é esse cara aí que a gente tá vendo surtando. E Dave, meus amigos, é esse cabo aí. E rapaz, esse Dave parece muito com uma pessoinha que eu já vi nessa série. Quem diria? O que me faz acreditar que o Dave conseguiu roubar o robô do cientista para ele usar em algum plano maluco. Talvez ele tenha sido um discípulo do zumbi, então é por isso que ele sabe tanto de ciência e como controlar o robô, porque cá entre nós deve ser difícil pra caralho. Mas mesmo que isso faça sentido na minha cabeça, é apenas uma teoria sem confirmação nenhuma, então deixa ela aí reservadinha no seu cérebro que já já a gente coleta ela de novo, beleza? Enfim, continuando, enquanto tudo isso rolava, a guerra obviamente não parou. É ataque de zumbi dali, é ataque de planta aqui, uma verdadeira bagunça. Só que é claro que os zumbis estão ganhando. E em meio ao caos, a cena volta para o doutor ajoelhado no chão. E do seu lado conseguimos ver alguns passos vermelhos como se fossem sangues saindo dessa sala. E tudo isso enquanto o cientista olha incrédulo pro que ele fez. Ele tá com aquele olhar de mil jardas, sabe? Parece muito que ele sabe que alguma coisa de errado vai acontecer.
Estamos de volta na garagem. E lembra das minhas teorias sobre o ataque contra a Solar? Então, estão todas erradas, pois o que realmente está atacando ela é um zumbi com a cabeça de disparo ervilha. E não só ele está aqui, como inúmeros outros zumbis com cabeças de plantas. Sim, o Dr. Zomboss criou um monstro, e é a partir daqui que o episódio 7 começa. Solar Flare parece estar encurralada. Ela é atacada mais algumas vezes antes que um dos experimentos fracassados de Dave atirasse contra uma das criaturas. E só precisou desse ataque para que tudo desandasse de vez. É experimento contra experimento e, como é de se imaginar, ninguém restou. Apenas Solar Flare, Disparo Ervilha e essa criatura. O experimento 0 do Dr. Zomboss. Ele anda lentamente em direção a Solar, passando por todos aqueles clavos no chão. E quando ele finalmente chega perto, sua cabeça é arremessada após o tiro do disparo ervilha. Assustada, Solar Flare olha para os lados, buscando mais alguma ameaça. E é nesse momento que Solar sente uma mão pressionando o seu braço. A pimenta explodiu. Por muita sorte, esses dois não morreram, apesar de Solar ter perdido o seu braço que estava sendo agarrado. Agora, a casa que antes abrigava o laboratório do Dave está em chamas, e de lá de dentro conseguimos ver uma silhueta. Esse maldito zumbi tá vivo. Ele ataca a Solar, fazendo com que a mesma caísse no chão. E quando ele se aproxima dos dois para finalizar o serviço, ele pisa num cogumelo? Bom, não exatamente. Como sabemos, o cérebro do zumbi foi colocado na cabeça dessa planta, mas de alguma forma ela ainda tá viva. Ou seja, ela nesse exato momento está recobrando a sua consciência e de alguma forma revivendo os seus traumas. Toda a sua vida começa a passar diante dos seus olhos, até mesmo o momento que ela deixou de ser apenas uma planta e se tornou um zumbi também. O vídeo começa com um cenário incomum. Tudo parece certo, tudo colorido, mas não por muito tempo. A cena corta e vemos o Dr. Zomboss no seu laboratório. Nesse momento, ele estava trabalhando em um projeto até o Dave invadir. Ele estava fortemente armado com duas plantas diferentes, uma de fogo e outra de gelo. Assustado e obviamente confuso, Dr. Zomboss olha para Dave e vê que em sua mão ele carrega uma pá. E é com toda a raiva que o Dave carrega que o homem acerta o doutor em cheio na cabeça, arrancando boa parte da sua pele. Só que esse ataque foi só uma distração para o verdadeiro plano desse homem, roubar o robô. E foi exatamente isso que ele fez. E é com esse poder na mão, além de, claro, todas as pesquisas do doutor, que ele verdadeiramente começa o seu plano. Esse aqui é o controlezinho do meu PC. Após sobreviver aos ataques, Solar e Disparo Ervilha andam pela cidade completamente devastada. Pelo caminho, eles passam por inúmeros corpos de plantas, zumbis e até de humanos. Aquele morto-vivo usa uma máscara. Solar se assusta ao ver essa cena, mas pouco tempo depois, algo estranho começa a acontecer com ela. Por algum motivo, o experimento do Dave parece estar regredindo, fazendo com que ela volte a se tornar apenas uma planta. Ao mesmo tempo, Disparo Ervilha vê no horizonte um zumbi se aproximando. Ambas as plantas estão fracas, o que deixa eles bem desesperados. Mas por algum motivo, o zumbi
vai embora. Bom, pelo menos eles não têm mais com o que se preocupar. Quer saber? Eu retiro o que eu disse. A cena corta e vemos que aquele zumbi com cabeça de planta está sozinho, no meio do nada. Aparentemente, a planta está controlando o corpo de forma definitiva. Tudo parece tranquilo quando, de repente... o robô apareceu. Junto com ele, mais duas criaturas que ainda não conseguimos identificar. E claro, o Dave também está presente. E chegamos na parte final dessa série. Até agora passamos por muitas coisas, mas nada se compara com o desfecho dessa história. Então antes de irmos para a parte final, por favor, já se inscreve no canal e deixa o seu like que ajuda demais. Se você está assistindo esse vídeo até agora, eu garanto que você curtiu. Então dá essa força aí que me ajuda muito. Mas enfim, sem mais enrolações, vamos para a parte final de Horrors de Planta. Estamos há alguns anos no passado. Os zumbis, como sempre, estão atacando outras plantas. Mas aqui, a guerra ainda não tinha começado. E vendo todos os ataques, um cogumelo hipnótico apenas espera que um zumbi venha, o encontre e o morda. A vítima 0 foi infectada. É a partir daqui, meus amigos, que o caos verdadeiramente começou. Pois esse único zumbi foi o verdadeiro responsável por passar essa infecção adiante. Sim, infecção. Infecção essa que foi tão longe que chegou no humano Dave. E foi a partir deste exato ponto que tudo que nós vimos começou. Todos os experimentos, traições, a guerra entre plantas e zumbis. Em paralelo a isso, Dave estava no seu laboratório formulando, testando e depois de muito tempo, ele conseguiu criar 2 zumbis perfeitos. Uma mistura entre disparervilhas com essas criaturas. Só que muito mais resistente e muito mais forte do que as duas isoladas. O cogumelo hipnótico, ao contemplar a sua criação, simplesmente decide descartar todos os outros zumbis inúteis, um por um. E ok, após isso, voltamos para o final do episódio 8. Aqui vemos que o zumbi do experimento do Dr. Zomboss está encurralado justamente pelo Dave com o seu robô e os 2 experimentos perfeitos. Sem perder tempo, um dos experimentos pega o Disparevilha pelo pescoço e começa a encarar até a alma dele. Como forma de se defender, o Disparevilha atira na cara do experimento, mas isso não foi capaz de sequer fazer um arranhão no experimento. Na verdade, esse ato só fez com que os experimentos ficassem ainda mais putos. Quantas vezes eu repeti experimento nesse vídeo já? Ativando assim o seu poder de fogo e, infelizmente, incinerando o braço do Disparevilha zumbi. E do outro lado, o experimento número 2 congela as pernas do Disparevilha zumbi e as quebra. E assistindo tudo isso, é claro, temos o Dave e o verdadeiro culpado disso tudo, o cogumelo. A cena corta e voltamos para a mesma situação de antes. Aquele zumbi de futebol americano é foda. Aquele zumbi de futebol americano ataca a Solar, que como resposta acerta uma rajada. Acerta uma rajada de luz na cara do mesmo, fazendo com que ele, enfim, seja derrotado e fazendo também com que Solar volte à sua verdadeira forma. Tudo certo, né?
nada disso foi capaz de deter esse zumbi. E pra piorar, o Dave chegou com os seus 2 experimentos perfeitos. Só que algo surpreendente acontece. Como o zumbi não tá infectado, ele parte pra cima dos experimentos. E por incrível que pareça, uma batalha digna de anime acontece. Ao mesmo tempo que isso tudo rola, o robô pega Solar e Disparevilha original na mão, abre o campo de proteção, revelando o Dave no controle de tudo. E debaixo do chapéu, o cogumelo se revela e começa a fazer o seu discurso. Mis hermanas plantas, su resistencia está molestándome. Soldados que no siguen mis órdenes no son bienvenidos en mi juego. Seguidoras de la luz, has probado lo que nuestro futuro nos espera, pero el efecto se fue. Nuestra tortura nunca acabará. Es una masacre entre plantas contra zombies. Lo que decidí fue ponernos encima, como lo merecemos, pero ¿cómo? ¿Cómo hacerlo si él solo reprimía nuestro verdadero potencial? Así que yo sería la conciencia de Dios. Mis hermanas plantas se pusieron en mi contra. Así que usando a Dios creamos a los nuevos progénitos, más fuertes. Los zombies ya no eran necesarios. Todo esto lo hice por nosotras. Es lo que merecemos, estar en la cima. Assiste o discurso comigo, Sal. Perfeito. Assim que o cogumelo revela o seu plano de extermínio dos zumbis, um feixe de luz roxo acerta o robô em cheio, fazendo com que Solar consiga sair do transe. Em reação, o robô obviamente contra-ataca. Mas isso já não é mais o suficiente. O cogumelo tira do bolso do Dave uma seringa cheia do líquido que transformou essas mesmas criaturas aqui em super soldados. E é claro que ele se auto-injeta esse líquido. O cogumelo ganhou uma nova forma, mais humanoide e, consequentemente, muito mais forte. E é com isso que ele decide atacar. Usando-se do Dave, ela enforca o Disparevilha. Ao mesmo tempo que tudo isso tá rolando, a luta entre os experimentos e o zumbi tá muito mais potente. E de forma completamente surpreendente, ainda mais pra mim, o zumbi consegue levar a melhor, levando um dos experimentos. O que só deixa o outro ainda mais indignado. Solar tá tentando fugir do cogumelo, mas infelizmente ele é muito mais poderoso que ela. E pelo simples fato da Solar ter usado toda a sua força contra o zumbi do futebol americano, agora ela tá simplesmente sem poderes algum. E falando nele, a luta entre o experimento e o zumbi continua a todo vapor. Ambos são uma máquina de matar, mas por incrível que pareça, o zumbi levou a melhor nessa luta, é sério. E como troféu por ter conseguido tamanha façanha, o zumbi pega a cabeça do experimento e arranca. Mas quem estava observando toda essa pataquada era o cogumelo hipnótico, que com apenas um gesto fez com que o zumbi seja completamente pulverizado.
o cogumelo, com a Solar em mãos, vai finalizar ela de uma vez por todas. Só que uma coisa ainda mais surpreendente do que tudo que aconteceu até agora, acontece de novo. Ele é surpreendido por uma pasada nas costas, dada pelo disparo-ervilha no corpo do zumbi, arrancando o seu braço que segurava a Solar. Mas como resposta, o mesmo é simplesmente quase jogado para fora do robô, restando apenas a sua força para o manter vivo ali. E é claro que o cogumelo vai chutar as mãozinhas dele. Só que, meus amigos, eu escondi uma coisinha de vocês. Durante esse tempo, o disparo-ervilha original estava analisando a situação e ele encontrou uma coisa. Apenas um ligamento conectava o cogumelo ao Dave. Então me responde uma pergunta: o que acontece caso eu rompa essa ligação? E bom, foi exatamente isso que o disparo-ervilha pensou. Dave está livre. Aproveitando da distração, disparo-ervilha ataca rapidamente o cogumelo, que logo contra-ataca com uma garrada que atravessa sua barriga. Dave, agora no controle da própria mente, desativa o robô na hora. E meus amigos, toda essa luta rolou durante a noite inteira, e com isso começa a amanhecer. E é justamente aqui que a Solar cresce de verdade, paizão. Porque essa luz do sol é justamente usada para ela reabastecer as suas forças. Mas mesmo com toda a força de Solar, esse desgraçado ainda não caiu. Por culpa de su ignorancia. E a última ação do zumbi foi partir o cogumelo no meio. E no final dessa guerra sobrou apenas Solar, disparo-ervilha e Dave. E assim eles podem, mesmo apesar das circunstâncias, viver em um mundo onde tem paz e harmonia. E como se fosse uma piada de extremo mau gosto, um troféu surge do nada. Como se tudo isso não passasse de apenas um nível de um jogo, algo banal. Ai, meus amigos, essa foi a história insana de Horrors de Planta. Ele começou com um potencial absurdo e terminou na melhor hora. Sem se arrastar muito, sem forçar enredo que nem certas séries por aí. Enfim, se você quiser ver essa história na íntegra, o link do canal original vai estar aqui na descrição. Também tem uma outra série chamada Horrors de Zumbi, e se você quiser que eu traga ela, diz aí nos comentários. E se você puder, me segue no Instagram, que ajuda muito, tem bastidores lá, tem vídeo curto também, então vai lá, eu aposto que você vai gostar. Ai, muito obrigado pelo apoio que vocês têm me dado nesses últimos tempos, de verdade. Esse apoio tá sendo essencial, eu tô vivendo o meu sonho, e isso é tudo graças a vocês. Então, de verdade, muito obrigado. Muito obrigado também à Ópera por ter patrocinado esse vídeo. Ai, enfim, manda uma ideia de vídeo aí, e eu vejo vocês numa próxima. Beijão!